Bom, pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e o tema hoje é Bolsonaro versus o ativismo judicial da esquerda. A gente está percebendo aí que a guerra já começou, ou melhor, a guerra já tinha começado, mas ela vem se intensificando aí com a possibilidade cada vez mais concreta de Bolsonaro ser o próximo presidente da República. Hoje é que dia? Hoje é dia 19 de outubro. Então, portanto, faltando poucos dias aí para o dia da eleição e a cúpula do PT já está completamente desesperada, né? A esquerda, de modo geral, já jogou a toalha, já sabe que perdeu e aí estão querendo apelar, estão tentando judicializar o processo eleitoral. Então, o momento é propício porque a gente precisa já começar a considerar Bolsonaro como o próximo presidente da República e entender quais são os obstáculos que ele vai ter. E um deles vai ser enfrentar o aparelhamento do poder judiciário que foi feito por parte da esquerda, né? A gente sabe muito bem, voltamos a dizer, que Bolsonaro chegou até aqui e vai ser o próximo presidente sem dinheiro, sem fundão eleitoral, sem tempo de TV, sem apoio de partidos políticos, contra o jogo sujo da mídia, e mesmo assim ele está eleito como próximo presidente. A essa altura aí, eu acho que mesmo a fraude nas urnas eletrônicas fica inviável. Eu acho que eles não teriam tanta cara de pau de promover uma fraude, considerando que uma fraude a essa altura do campeonato não seria crível. As pessoas não conseguiriam acreditar, né? É só a gente sair nas ruas aí e perceber que a ampla maioria do povo brasileiro apoia o Bolsonaro. Então, nesse sentido, uma fraude apenas iria comprovar todas as suspeitas que nós já temos com relação ao processo eleitoral das urnas eletrônicas. Ninguém acreditaria se eles fizessem isso. Então, o desespero bateu de uma vez por todas e agora eles estão querendo aí anular a eleição. Justamente essa eleição que foi a eleição mais democrática de todos os tempos. Essa eleição, na verdade, foi a eleição mais democrática de todos os tempos por uma única razão. Pela primeira vez, o cidadão brasileiro comum, ele se sentiu representado por um político. A gente pode dizer que Bolsonaro despertou o sentimento de patriotismo no seio de cada brasileiro, do brasileiro trabalhador, do brasileiro honrado, do brasileiro honesto, do brasileiro de bem, enfim, de cada brasileiro que, apesar de tudo, de todos os pesares, ainda continua, ainda permanece acreditando no futuro do seu país, né? Então, o plano A, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento, o plano A deles, que era o de ganhar a eleição, ele já está descartado, eles já perderam a eleição, já está fora, então perdeu. O plano B, eu acredito, da esquerda, era de inviabilizar um eventual governo Bolsonaro, né? Infernizar o governo Bolsonaro, principalmente através do Congresso, né? Através de uma forte oposição no parlamento, eles tentariam inviabilizar o governo Bolsonaro. Mas mesmo esse plano B, eu vou dizer para você também, ele está descartado. Descartado, eu vou explicar, porque se pegarmos a lista dos parlamentares que foram eleitos para esse novo Congresso aí que começa a legislatura a partir de 2019, nós vamos comprovar que Bolsonaro terá um grande apoio no Poder Legislativo e uma bancada aí muito qualificada, como também nunca antes teve, né? Porque a gente pode dizer que vai certamente fazer o embate ideológico contra a hegemonia de esquerda e vai encurralar a esquerda, vai colocar a esquerda nas cordas também no parlamento. Então Bolsonaro vai iniciar um governo com alta popularidade, eu diria até que é a popularidade mais alta da história, porque você também não vai acreditar aí na popularidade do Lula, que o Datafolha e Ibope colocavam com quase 100%. Isso é mentira, né? Então, Bolsonaro, melhor ainda, ele não vai se sujeitar ao tradicional modus operandi que a gente sabe que caracterizou sempre aí o nosso chamado presidencialismo de coalizão. O famoso toma lá da cá o balcão de negócios, né, na composição partidária dos ministérios, né? Ao contrário, Bolsonaro vai ter legitimidade para compor um ministério que vai obedecer aí os critérios técnicos e, mesmo assim, ele inicia com um forte apoio político no Poder Legislativo, né?
Um cenário que a gente pode talvez prever é que a esquerda ela vai se reorganizar para tentar fazer oposição a Bolsonaro. Eu acredito que talvez partidos como o próprio o PSDB eu acho que vai tentar voltar às suas origens de esquerda, vai tentar ali se organizar, talvez se aproximando do PDT, do PSB, para se formar um bloco de oposição a Bolsonaro. Também tentando, eu acho que, tirar um pouco do protagonismo do próprio PT da esquerda, do PCdoB, do PSOL. Esses partidos aí, PSDB, PDT, PSB, provavelmente serão oposição a Bolsonaro, mas aconteça o que acontecer, mesmo que seja feita essa organização aí no parlamento, o cenário mais provável, mais concreto, é de que Bolsonaro vai ter maioria também no Congresso, maioria no Legislativo. Então eu diria também que o plano B da esquerda, que seria já depois de jogar a toalha da eleição e seria de infernizar o governo Bolsonaro, ele também está descartado. Então vamos lá para a gente não se perder. O plano A, ganhar a eleição, já foi descartado. A gente sabe que Bolsonaro já está eleito como próximo presidente da República. O plano B, que seria ser oposição ao Bolsonaro, o governo Bolsonaro no Congresso, também é um plano que já está quase que inviabilizado. A gente já sabe que Bolsonaro vai ter maioria, já tem maioria para governar e aprovar as reformas que o Brasil precisa. Então restou o plano C, né? O plano C é o que a gente falou lá no início lá do vídeo, que é o plano da judicialização, que já começa desde agora, já desde o processo eleitoral, mas na verdade se confunde com o próprio aparelhamento do Poder Judiciário por parte da esquerda, né, que começou lá atrás no governo do PSDB e se intensificou no governo Lula, né? Teve lá as chamadas súmulas vinculantes lá desde 2003 e que deu superpoderes ao STF, por exemplo. A gente sabe muito bem que o PT aparelhou todas as instituições do Estado brasileiro, em todas as esferas, em todos os níveis de hierarquia. E no Poder Judiciário isso aí não foi diferente, pelo contrário, isso foi até por uma questão de estratégia até mais forte ainda, né? Então os tribunais superiores, sobretudo os tribunais superiores, em grande medida, eles estão completamente aparelhados pela esquerda. E isso daí é uma carta na manga que eles têm, uma carta que certamente vai ser usada por esses jogadores trapaceiros. Na verdade, já começou a ser usada mesmo antes da eleição. Eles sabem muito, a gente sabe muito bem, né? Eles estão tentando aí anular a eleição, sabe que não vai conseguir. Mas isso vai, na verdade, desgastar politicamente o governo, que já começa, a ideia é que o governo Bolsonaro já comece desgastado por meio dessa estratégia aí, né? Que é, na verdade, uma estratégia de política, né? Então, a falsa narrativa já está sendo montada, né? A narrativa de tentar promover esse pedido de anulação da eleição. Vocês estão vendo aí, a Folha de São Paulo já produziu aí nesses dias aí diversas matérias fakes, né, em forma de denúncias, que na verdade tentam dar lastro a essa narrativa, que é uma narrativa ridícula, que tenta colocar Bolsonaro, imagine, como sendo beneficiário do poder econômico, né? Imagine que há poucos dias atrás, a delação do Palocci revelou que no ano de 2014 o PT gastou valores estimados por ele, cerca de 1,5 bilhão para eleger Dilma, né? Pode ter sido até mais do que isso. Agora imagine Bolsonaro, que fez uma campanha com valores extremamente modestos, ser acusado de abuso de poder econômico. Mesmo os valores declarados oficialmente do PT são estratosfericamente superiores ao de Bolsonaro, né? Então agora eles estão apelando, tentando até impedir o compartilhamento espontâneo das mensagens aqui nas redes sociais. E usaram até um termo que eu até achei engraçado. Fala de dinheiro sujo. Imagine, dinheiro sujo foi o termo que o candidato do PT usou para se referir aos doadores voluntários da campanha de Bolsonaro. Quer dizer, a ampla campanha voluntária, como nunca aconteceu no país, que foi feita de forma gratuita por todos os brasileiros de bem, que está ajudando a eleger Bolsonaro. Ele está dizendo que é o dinheiro sujo, que é o dinheiro do setor produtivo, dinheiro dos trabalhadores, dinheiro das pessoas que produzem, não é o dinheiro do PT, que sim é o dinheiro roubado do povo brasileiro, né? Então tudo isso aí vai abrir um debate acerca de um dos maiores obstáculos que Bolsonaro vai enfrentar, que é justamente
o ativismo judicial dos esquerdopatas que aparelharam o Poder Judiciário. Então, todos os órgãos do Poder Judiciário, eles estão completamente aparelhados. Os Ministérios Públicos dos Estados, os Ministérios Públicos Estaduais, a Procuradoria-Geral da República, através dos cargos concursados de formação ideológica, e o STF nem se fala, né? Aliás, o STF a gente tem que abrir um capítulo à parte. Nos últimos tempos aí, o STF ele usurpou a competência do Poder Legislativo, né? Os juízes do STF, indicados pelo PT, que são em grande medida orientados por uma ideologia, né? Ou até mesmo por ações que visam cumprir orientações políticas da esquerda, orientações do sistema, que abusam do poder que lhe é conferido, eles agem, na grande maioria, como se fossem legisladores, né? E até às vezes como se fosse até do poder executivo, fazendo determinações que em grande medida estão em desacordo com a própria legislação vigente. Então é nesse sentido aí que nós identificamos o Supremo como grande obstáculo, como grande adversário do Bolsonaro. Logo o Supremo, que em tese, em teoria, é responsável por guardar a Constituição e promover o cumprimento das leis maiores que regem o país, ele nos últimos tempos ele vem adotando um comportamento absolutamente nocivo, destruindo o modelo que determina o equilíbrio dos três poderes, né? Então, nesse sentido aí, eles estão muito mais preocupados em promover, na verdade, muitos deles, a consolidação da hegemonia da esquerda, né? E outros também promover as suas negociatas, como a gente já sabe também aí. Então, a sociedade ela não pode, de forma alguma, ficar submetida à mera interpretação de apenas 11 iluminados que foram indicados, muitos deles da forma mais promíscua possível, né? Então isso é um absurdo que está acontecendo no nosso país e Bolsonaro vai ter que enfrentar isso. Olha o que eu estou dizendo aqui com antecedência antes mesmo dele tomar posse, né? Muitas vezes aí as decisões do Congresso elas foram anuladas de forma monocrática pela canetada de um ministro desse do STF que na verdade foi indicado politicamente e na verdade não tem legitimidade para estar ocupando o cargo que ocupa, né? Muitas vezes a esquerda, que foi sempre muitas vezes derrotada, mesmo nessa legislatura atual, dentro do parlamento, né? A esquerda e suas minorias, elas sempre usaram a estratégia de recorrer ao STF para vamos dizer assim, uma nova batalha, né? Na qual quase sempre, de modo geral, eles sempre vencem. Então essas minorias, a esquerda, ela sabe que o STF é composto por juízes ideologicamente comprometidos, né, com as pautas deles, e muitos deles foram nomeados, com sua grande maioria, aí no governo do PT, né? Então, o que tem que ficar claro aqui, para a gente tentar finalizar o vídeo, é de que não vai adiantar Bolsonaro ganhar a eleição se o governo não tiver uma postura clara de enfrentar esse problema. Na verdade, no nosso país não terá nenhuma moralidade vai ser possível se o Poder Judiciário continuar sendo ocupado por usurpadores, né? Esses usurpadores, como eu disse, que chegaram a ocupar esses cargos, muitos deles através de atos que devem ser considerados espúrios, né? Então, o debate acerca do impeachment dos membros do STF, dos 11 membros do STF, ele já pode ser fortalecido desde já. Eu já vi que tem um deputado federal eleito aí pelo PSL, um general do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, me esqueci o nome dele agora, mas ele já levantou esse problema que o governo Bolsonaro vai ter que enfrentar. É um debate que precisa crescer, né? Então, cabe ao Senado, da forma constitucional, né, sabatinar e aprovar as indicações dos membros do STF e se os integrantes atuais, né, por exemplo, eles reconhecem a existência, no caso, né, por exemplo, do mensalão, se eles reconhecem que os partidos recebiam dinheiro para coagir os membros e aprovar os projetos, as pautas e as demais decisões das agendas do governo, que inclui também, inclusive, as próprias indicações do STF, eles estão reconhecendo também
que foram sabatinados e aprovados por agentes que estavam comprados por um grupo que tinha interesse em suas nomeações, né? Esse grupo que é o grupo do PT, que ocupou o poder no nosso país aí nos últimos 13 anos, né? Então, dessa forma, as sabatinas e as aprovações que ocorreram em um momento que as decisões dos congressistas elas estavam compradas, né? Elas não possuem valor e, portanto, são nulas. Então, nesse sentido, este debate vai ter que ser aceso, sim. Nós não podemos ter uma postura defensiva, nós temos que ter uma postura de ataque, porque nós estamos, na verdade, no sentido agora de ocupar um espaço que cabe, sim, esse entendimento, o entendimento com relação ao impeachment dos membros do STF. Né? Se essas aprovações, muito delas aí são nulas, então quem está ocupando esse lugar está ocupando de forma absolutamente indevida, né? Eles são, na verdade, no sentido assim mais fiel do termo, podemos dizer, impostores, né? Impostores mesmo. Então, é necessário dar início a esse debate e a partir de agora ele deve começar. Um abraço, o vídeo está ficando um pouco longo, acho que já tem aqui, deixa eu ver, 15 minutos e a gente continua esse e outros temas no próximo vídeo aí. Um abraço aí, pessoal.